Você sabia que, além do encéfalo, nós temos a medula espinhal como um importante componente do sistema nervoso central? Não entende muito como que a medula funciona e o que ela faz? Assista esse vídeo que aí você vai entender. Estamos na última aula da série Entenda o Sistema Nervoso do Zero. E nesse momento nós vamos falar como é que funciona este importante órgão do sistema nervoso central, que está situado dentro da coluna vertebral, chamado de medula espinhal. Bom, pessoal, a medula espinhal, ela é uma estrutura que começa a ser formada ali na terceira semana do desenvolvimento embrionário, após um evento que acontece ali na terceira semana, chamado de neurulação. Depois que acontece esse evento, a gente forma um tubo, tá? Esse tubo ele cresce para cima, formando as estruturas encefálicas, e ele também cresce para baixo, formando a medula espinhal, que é chamado de tubo neural. Alguns defeitos nesse tubo, porque ele cresce para cima e cresce para baixo, mas depois ele tem que fechar, tanto em cima quanto embaixo, né? Esse orifício a gente chama de neuróporo, tem que fechar. Se não fecha, o neuróporo caudal, né, que é o neuróporo de baixo, nós temos algumas anormalidades da medula espinhal, chamado de espinha bífida, por exemplo. Né? Se você não sabe o que é espinha bífida, dê uma olhada nessa imagem. Né? Aí você está vendo uma criança com espinha bífida. Né? Mas a medula, né, normalmente, ela inicia aí o seu processo de formação na terceira semana e nas semanas subsequentes ela vai se desenvolvendo. Onde nós encontramos medula espinhal? Ela está situada dentro da coluna vertebral, num espaço entre as vértebras chamado de canal vertebral. Lá dentro nós vamos encontrar a medula. Inclusive, as vértebras da coluna têm uma importante missão: manter a medula espinhal intacta, proteger a medula espinhal de acidentes. Bom, acontece que a medula, né, muita gente acha que tem medula espinhal ao longo de toda a coluna vertebral. Não, na verdade a medula espinhal ela surge no início da coluna vertebral, na primeira vértebra da coluna vertebral, chamada de C1, e ela vai até a segunda vértebra lombar. Entre L1 e L2, ou seja, entre a primeira e a segunda vértebra lombar, nós temos a finalização da medula espinhal. Dá uma olhadinha aqui. Olha só, galera. Aqui você está vendo, ó, a coluna vertebral, né? Você está vendo aqui a coluna vertebral e tal. A coluna, por enquanto, tá sem nada, tá? Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar uma vértebra dessa aqui de cima, ó. Eu vou isolar ela aqui para mostrar para vocês, ó. O que a gente observa, ó? Aqui a gente tá vendo, ó, um orifício. Esse orifício é chamado de canal vertebral e é aqui dentro que fica a medula espinhal. Dá uma olhadinha. Ó, então aqui eu coloquei a medula, tá aqui a medula, esse tubo aqui que você tá vendo, ó. Tá? E aí a gente tá vendo a medula passando por dentro do canal vertebral. Aqui a gente tá vendo só uma vértebra, imagina todas elas uma em cima da outra. É assim que tá situado aí a medula espinhal. Então, ó, a medula tá surgindo aqui, ó, da primeira vértebra aqui, ó, passando desse buraquinho que tem na base do crânio aqui, que a gente chama de forame magno, daqui para baixo a gente já tem medula espinhal. Do forame magno para cima, para dentro do crânio, a gente tem aquilo que a gente chama de tronco encefálico, tá? Que é, mais especificamente, a porção final do tronco encefálico, que é o bulbo. Mas, abaixo do forame magno, a gente já vai encontrar a medula. Então, tá aqui a medula, ó. Medula, desce mais um pouquinho, desce aqui na região torácica da coluna, desce mais um pouquinho. Olha onde acaba a medula, ó. Ela acaba bem aqui, tá vendo? Ó? Não tem mais medula aqui, ó. Aqui tem, aqui não tem mais. Né? Então, aqui entre L1 e L2, mais ou menos, a gente vai encontrar o final da medula espinhal. Então, a medula não passa por toda a coluna. Abaixo de L2, por exemplo, ó, nós já não vemos mais medula espinhal. Mas o que existe aqui? Fica vazio? Não, a gente tem uma cauda que a gente chama de cauda equina, que são feixes nervosos que são responsáveis pelo controle da musculatura dos membros inferiores, por exemplo, e da região pélvica também. Assim como todo o sistema nervoso central, a medula espinhal também é revestida de meninges. Então, também tem
aracnoide, também tem pia mater, também tem dura mater revestindo a medula espinhal. Ela também é protegida, por exemplo, pela película de LCR. Se você não está entendendo o que eu estou falando, volta nos outros vídeos da série para você entender. Outra coisa, se você ficou confuso com relação à coluna vertebral, eu tenho uma aula nesse canal também sobre coluna vertebral que você pode assistir. Procura aí no canal que você vai encontrar. Uma outra coisa, mais um outro aviso. Se você gostaria de saber um pouquinho mais da medula espinhal de maneira mais aprofundada, né? Lembrando que a série é só uma base. Se você quiser aprofundar, você pode entrar nesse site aqui, que é o meu site. Vai lá no curso Aprenda Neuro, ver como é que você faz para você entrar ali no grupo dos estudantes que são estudantes nível Grey's Anatomy, que estão estudando neuro de uma maneira muito mais aprofundada, num curso extra, ou maratona os meus vídeos do YouTube também, que é uma boa opção. Continuando, você tá vendo que a medula espinhal ela tem uma região dilatada aqui, ó? Tá vendo aqui? Essa aqui é diferente disso aqui, ó. Tá vendo? É um pouco mais dilatado aqui. E uma outra região que também é dilatada é bem aqui embaixo, ó. Vou te mostrar. Deixa eu tirar aqui a coluna da minha frente. Pronto, ó. Então ele tem, ó, essa região aqui em cima, mais dilatada, ó. Vou ampliar aqui para você ver melhor, ó. E ela também tem essa outra região aqui de baixo, um pouquinho mais dilatada também, ó. Dilatou aqui, ó. A gente chama isso aqui de intumescência. A gente tem a intumescência cervical, que é aquela lá em cima, e a intumescência lombar, que é aquela lá embaixo. O que é essa região dilatada da medula? Na verdade, essa região dilatada é uma região onde sai um volume muito grande de nervos, tá? Na verdade, de plexos, que são conjuntos aí de feixes nervosos que vão formar vários nervos que vão inervar a região lombar, a região dos membros inferiores, né? E as regiões do pescoço e do braço, né? São nervos que vão controlar vísceras. Então, da intumescência cervical saem dois plexos, chamados de plexo cervical e plexo braquial. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, bem aqui, ó, da intumescência, né, cervical, a gente vai ver os plexos cervicais, que ficam aqui entre C1 e C4, e a gente também vai ter os plexos da região, né, braquial, né, chamado de plexo braquial, que fica aí de C5 até T1. Já na intumescência aqui embaixo, ó, na intumescência lombar, a gente vai ver um outro plexo aqui, nessa intumescência. A gente vai ver um outro plexo chamado de plexo lombosacral, que é a região que vai controlar aí, tá aqui o plexo, né? Aqui, ó, deixa eu tirar aqui só, pronto, tá aparecendo as meninges aqui me perturbando, pronto. Então daqui da intumescência, ó, vai sair o plexo lombosacral, que é o plexo responsável aí por inervar membros inferiores e região pélvica também. Beleza. Outra coisa, ó, lembra da cauda equina que eu te falei, ó? Aqui é o final da medula que a gente chama de cone medular. E a partir da medula nós temos aquilo que a gente chama de cauda equina, que são raízes nervosas que vão formar o plexo lombosacral, que é responsável por controlar aí os músculos, né? Inervar a pele, e tecido conjuntivo dos membros inferiores. Muito bem. A medula espinhal, ela é um tubo que funciona como se fosse uma rua, né? Uma via, uma rodovia de mão dupla. Ou seja, nós temos na medula neurônios que estão subindo para o encéfalo e também nós temos neurônios que estão descendo. Os neurônios que estão subindo para o encéfalo são chamados de fibras ascendentes ou simplesmente trato ascendente, né? Já aqueles neurônios que estão descendo do encéfalo para a medula são as fibras descendentes ou tratos descendentes. Trato, galera, é a mesma coisa que nervo. Só que qual é a diferença? É que nervo a gente chama para um conjunto de axônios de neurônios fora do sistema nervoso central. A gente não pode chamar de nervo quando a gente fala de medula, porque a medula está dentro do sistema nervoso central, então a gente tem que chamar de trato. Mas isso é só uma questão técnica, porque do ponto de vista histológico, ambos retratam um conjunto de axônios de neurônios, e você já viu na primeira aula dessa série que os axônios são as partes dos neurônios responsáveis pela transmissão da informação. Então, um aspecto importantíssimo da medula é que ela transmite informação da região periférica do teu corpo para o encéfalo e também transmite
informação do encéfalo para a medula e da medula para a região periférica. Então, a medula espinhal seria uma conexão do encéfalo com o resto do teu corpo. Belezinha? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, aqui dentro da medula a gente tem os tratos, subindo e descendo, trato ascendente e trato descendente. Quando eles se conectam com a medula, esses tratos vão fazer sinapses com outros neurônios e esses neurônios eles vão sair da medula, né? Ou vão entrar na medula. Esses neurônios juntos, né, os axônios juntos deles, formam aquilo que a gente chama de nervos. Como esses nervos estão saindo da medula ou entrando na medula espinhal, a gente vai chamar esses nervos de nervos espinhais. Aqueles nervos que saem do tronco encefálico são chamados de nervos cranianos. Todos os nervos da medula espinhal são mistos. Como assim, professora, mistos? É porque esses nervos, eles têm axônios de neurônios sensoriais, ou seja, axônios de neurônios aferentes, aqueles neurônios que estão percebendo a informação sensorial e colocando aí dentro da medula, levando para o encéfalo. E também tem neurônios eferentes, ou seja, neurônios que estão saindo da medula, que informações que veio do encéfalo, por exemplo, saindo da medula e indo em resposta aos músculos, né? Tendo como um exemplo assim. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se você prestar atenção aqui, ó, a medula, ela é uma massa, né? Uma massa cilíndrica um pouquinho achatada antero-posteriormente e que você percebe que tem neurônios entrando e saindo. Se você prestar atenção aqui, ó, isso aqui é a região anterior da medula, isso aqui é a região posterior da medula. Tanto na região anterior tem neurônios, quanto na região posterior tem neurônios, e em algum momento, olha, bem aqui, esses neurônios se juntam, formando ali as raízes nervosas e, posteriormente, os nervos espinhais. Bom, por que todo nervo da medula espinhal é caracterizado por ser um nervo misto? Porque, olha só, esses neurônios que estão entrando aqui posteriormente da medula, deixa eu só ajeitar aqui para você ver melhor. Pronto. Isso aqui que você está vendo, ó, é a região anterior da medula espinhal e aqui a região posterior. O que a gente consegue observar? Que tem neurônios tanto na região anterior quanto na região posterior. Agora eu digo para vocês, esses neurônios da região posterior que você está vendo aqui, o sentido deles é entrando aqui, eles estão entrando na medula. Eles são chamados de neurônios aferentes. Aferentes porque eles estão entrando no sistema nervoso central. Eles estavam no periférico, estão entrando no sistema nervoso central. E quem é que entra no sistema nervoso central? São neurônios sensoriais. Porque ele está aqui na tua pele. Por exemplo, alguém tocou na tua pele, você sentiu dor, né? Não sei, é uma picada, alguma coisa assim, você está sentindo. E aí, essa sensação, ela é percebida por esse neurônio que está aqui na tua pele, no teu músculo, na tua articulação, e ele vai disparar um potencial elétrico e vai entrar na medula. E ele entra por aqui, pela região posterior da medula espinhal. Já esses neurônios que estão aqui na região anterior, o sentido deles é diferente. Eles não estão entrando na medula. Na verdade, eles estão saindo da medula. E o sentido é justamente o inverso. E como eles estão saindo da medula e indo para o sistema nervoso periférico, a gente vai chamar esses neurônios de neurônios eferentes. E todo neurônio eferente é um neurônio motor. Então, na verdade, esses neurônios que estão saindo da região anterior da medula e indo para o sistema nervoso periférico são neurônios que vão controlar músculos e glândulas. Ou seja, são neurônios motores, tá? Então, nós temos axônios de neurônios motores, axônios de neurônios sensoriais, que bem aqui, ó, se unem. Eu tenho neurônio motor aqui, ao mesmo tempo, botar da mesma cor para ficar bonitinho, eu tenho neurônio sensorial misturado. E como é isso aqui que a gente vê perifericamente, então a gente diz que todo nervo espinhal é misto, porque nele contém axônios de neurônios sensoriais, levando informação sensorial da parte do teu corpo para a medula espinhal, e também tem axônios de neurônios motores, né? Levando uma informação que foi processada na tua medula ou no teu encéfalo, né? Levando essa informação para o músculo e para a glândula, que é uma função de um neurônio motor.
Belezinha? Então, a principal função da medula é unir todo o teu corpo ao encéfalo, levando informação do encéfalo para o teu corpo e do teu corpo para o encéfalo. Porém, a medula não é simplesmente uma via que está levando uma informação de um lado ao outro. Nós também temos uma integração de informação acontecendo na medula espinhal, e essa integração é responsável por aquilo que a gente chama de reflexos medulares. É isso mesmo. A medula controla alguns movimentos reflexos, como, por exemplo, o movimento de caminhada, né? É um movimento que acaba, inicialmente ele é voluntário, mas depois ele passa a ser um movimento automático. Nós temos um movimento reflexo da bexiga, no momento em que você faz aí o reflexo de micção. Nós temos um reflexo muscular mesmo, né? Que é aquele reflexo miotático, o reflexo do órgão tendinoso de Gouge. Eu tenho uma aula no canal sobre esses reflexos medulares. Mas para ser bem simples, para você entender, já que o intuito aqui é fazer um negócio bem básico, eu vou dizer um reflexo que com certeza você sabe. O médico dá uma martelada no teu tendão patelar e você estica o joelho, né? Você estica o joelho. Então, nesse momento, você está executando um reflexo, né? Que é um reflexo do tendão patelar. E, nesse caso, isso é sim controlado na medula. Então, a medula, ela não só transporta informações de um lado ao outro, como ela também é responsável pela integração e processamento dos reflexos medulares. Olha aqui, galerinha, uma visão de cima, olhando aí, imaginando aí que você pegou a coluna, cortou transversalmente e olhou por cima. Você vê o quê, ó? Você vê aqui a medula espinhal, bem aqui, ó, a medula espinhal, né? E aqui você vê os neurônios, ó. Os neurônios entrando pela região posterior da medula e os neurônios motores saindo da região anterior da medula. E bem aqui a gente vê, ó, as raízes nervosas aqui saindo, formando aí os nervos e os plexos que eu falei anteriormente. Você tá vendo que bem aqui tem uma dilatação? Essa dilatação aqui a gente chama de gânglio. Então, a gente tem um gânglio, que seria uma espécie de núcleo, mas a gente não pode chamar de núcleo, porque núcleo é sistema nervoso central, e aqui já está fora da coluna, e aí já está fora da medula espinhal, então, consequentemente, é sistema nervoso periférico. O que é um gânglio? É um conjunto de dendritos e corpos celulares de neurônios. É uma região onde a gente tem sinapses acontecendo e conversas entre neurônios acontecendo. Então, é uma região de processamento de informações. E bem aqui a gente tem esse gânglio. Esse gânglio, gente, é sensitivo, tá? Ou seja, são neurônios sensoriais que a gente vai ver aí. Na verdade, são dendritos e corpos celulares dos neurônios sensoriais que estão entrando pela região posterior da medula. Então, todo neurônio sensorial, você já viu isso na aula 1, ele é um neurônio sensorial pseudo-unipolar. É assim, ó. Ele tem um corpo celular, um dendrito, né? E tem o corpo celular, e do corpo celular tem uma única projeção que se ramifica em dendrito e axônio. Então, esse corpo celular que você está vendo aqui vai se acumulando ali, formando os gânglios sensitivos que ficam bem aqui. Tá? Então, esse gânglio ele é um gânglio sensorial. E a medula está protegida aqui dentro da coluna vertebral pelas vértebras cervicais, torácicas e também as duas primeiras vértebras lombares também ajudam nessa proteção da medula espinhal. Olha só, galerinha. Olhando agora dentro da medula espinhal, o que a gente observa? A gente observa que dentro da medula a gente tem uma substância cinzenta, que é essa substância bem aqui, uma substância mais escurinha, em formato de H, por isso que às vezes a gente pode chamar isso aqui de H medular, ó. E ao redor a gente tem aquilo que a gente chama de substância branca. Sim, eu sei que você está pensando. É exatamente a mesma coisa que acontece lá no cérebro. A gente tem a substância cinzenta, mais externa, e a substância branca, mais interna. Só que na medula é o contrário. A substância cinzenta, ela é mais interna, que é formando aqui, forma um H, né? Chama H medular. E a substância branca é essa região mais externa aqui, né? E aí é justamente o inverso do que acontece no cérebro. Mas a ideia é a mesma. O que é a substância cinzenta? Conjunto de corpos celulares e dendritos de neurônios. O que é uma substância branca? Conjunto de axônios de neurônios. Então, se você pensar para que serve dendrito e corpo celular e para que serve axônio, você vai entender, então,
que a substância cinzenta é uma região de integração e processamento da informação. Já a substância branca é uma região de transmissão da informação, já que axônios são apenas regiões dos neurônios onde os impulsos elétricos são transportados de um lado ao outro, enquanto que os corpos celulares e os dendritos são regiões que eles recebem informações de outros neurônios ou enfim, de qualquer outro órgão. E também ali dentro tem um núcleo contendo DNA. Pode aí sofrer algumas alterações de transcrição gênica. Ou seja, uma região de processamento e integração da informação, a substância cinzenta, o H medular. Enquanto que a substância branca é a região de transporte da informação. Seja para cima, pelo trato ascendente, seja para baixo, pelo trato descendente. Bem no meio da medula, a gente vê um buraquinho. Esse buraquinho é chamado de canal central. De onde surgiu esse canal central? Esse canal central é uma continuação do quarto ventrículo. A gente estudou já os ventrículos cerebrais. A gente tem os ventrículos laterais, o terceiro e o quarto ventrículo. Do quarto ventrículo, o LCR sai e vai circular externamente no sistema nervoso central. Mas a gente tem uma continuação do quarto ventrículo que forma um canal que é inclusive revestido por células ependimárias, células da glia, e a gente chama esse canalzinho de canal central. Vamos olhar uma medula de verdade. Dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui é um corte histológico da medula espinhal. Então, alguém cortou a medula, corou, e aí a gente está vendo aqui as células da medula. Eu não sei se você tá com o olhar apurado aí, mas você consegue ver o H medular aqui, ó? Eu vou passar aqui ao redor dele. Aqui, ó. Isso aqui é o H medular, tá vendo? Ó? Então, aqui é a substância cinzenta, que não tá cinza, porque tá né? É uma coloração hematoxilina e eosina, então não vai ter cinza aqui. E a região aqui mais externa é a substância branca. Se eu aproximar um pouquinho, olha só, vou aproximar um pouquinho para você ver melhor. Olha só. Olha aqui. Eu vou botar bem na transição entre substância cinzenta e substância branca. Olha só. Aqui é substância branca. Você vê que você tem espaços branquinhos aqui, que na verdade são regiões onde a gente vai encontrar os axônios dos neurônios. Já aqui, a gente consegue encontrar os núcleos da célula aqui, ó, tá vendo? Os núcleos dos neurônios aqui todos aparecendo. Então, conjunto de núcleos, dendritos e corpos celulares de neurônios é a substância cinzenta, ó. Deixa eu ampliar menos, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? Corpos celulares e dendritos, substância cinzenta. São a substância cinzenta mais interna. Já aqui, a gente já vai ver axônios. Essas bolinhas brancas é a região onde a gente vai encontrar, ó, os axônios. Mas por que é bolinha? Porque o axônio ele é um cilindro, mas ele é um cilindro que está subindo ou descendo. Então, imagina você cortando esse cilindro. Você vai ver um monte de bolinha mesmo, tá? Mas não é redondo. Ele, na verdade, ele é um cilindro, tá? Beleza. Esse H medular... Ó, aqui a gente vê o canal central que eu falei para vocês, ó. Aqui é o canal central, tá? E aí, essa célulazinha aqui que está revestindo o canal central são as células ependimárias, são células da glia. Beleza. Esse H medular aqui que você está vendo, ó, ele tem um nome, né? São os cornos da medula espinhal. A gente tem o corno anterior direito, o corno anterior esquerdo, que são esses aqui, a região anterior. Você está olhando aqui? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, a gente está olhando aqui a medula. Essa região aqui, da frente da medula, a gente vai encontrar o corno anterior aqui e aqui. Já aqui na região posterior, a gente vai encontrar o corno posterior direito e posterior esquerdo aqui, ó. Aqui atrás. Deixa eu trocar aqui para a gente ver melhor. Então, aqui a gente tem, ó, o corno anterior, tá vendo? Anterior, de um lado e do outro. A gente tem o corno posterior. Tudo substância cinzenta, hein? E aqui a gente ainda tem o corno lateral. Qual é a diferença aí, gente? Na verdade, o corno posterior recebe neurônios sensitivos, porque como os neurônios já entram pela porção posterior da medula, eles já fazem sinapse lá nos cornos posteriores. Já o corno anterior, ele é composto de neurônios motores, neurônios que estão saindo, como eles saem na região anterior, ali ficam os corpos celulares e os dendritos desses neurônios motores. Já o corno lateral é uma área
onde a gente vai encontrar neurônios do sistema nervoso autonômico ou autônomo, que vai controlar as nossas glândulas, né? Sistema nervoso autonômico. Então aqui a gente consegue ver melhor, ó. Então aqui a gente tem corno posterior, corno anterior e corno lateral. Então, corno posterior, a gente tem ali neurônios sensitivos, ó, chegando, ó, aqui o gânglio, né? Então, neurônios sensitivos chegando, fazendo sinapse no corno posterior. A gente tem o corno anterior, os neurônios motores saindo, né? Para controlar músculos ali. E a gente tem no corno lateral núcleos eferentes autonômicos, né? Ou seja, regiões de integração ali de processamento de informações que estão indo para vísceras do sistema nervoso autônomo, tá? Especificamente do sistema nervoso autônomo simpático, que é de onde os neurônios do simpático eles saem da região torácica e lombar, né? Região tóraco-lombar da medula espinhal, beleza? Muito bem. Agora, a parte branca, né? A parte mais externa é chamado de substância branca. A substância branca ela já é dividida em funículos. Então aqui a gente tem os funículos posteriores, divididos aqui pelo sulco mediano, posterior, e a gente tem o funículo lateral, e a gente tem o funículo anterior, dividido ali pela fissura mediana anterior. Gente, esses funículos são axônios de neurônios, né? Então, pelos funículos posteriores, estão axônios de neurônios que estão subindo para o encéfalo, levando informações que foram capturadas perifericamente, que estão sendo levadas para o encéfalo processar. Os funículos anteriores são de axônios de neurônios que estão descendo, ou seja, neurônios motores, já efetivos, eferentes, que estão descendo para depois sair da medula e controlar músculos e glândulas. Já o funículo lateral, a gente vai encontrar uma mistura de neurônios, axônios de neurônios motores com axônios de neurônios sensoriais, tá? E aí, para você saber exatamente o que está passando em cada funículo, você já vai ter que aprofundar um pouquinho mais no estudo das vias ascendentes e vias descendentes da medula. E para isso, eu indico novamente o meu curso de neurofisiologia e neuroanatomia, voltado aí, baseado em casos clínicos, né? Novamente, entra lá no site para você dar uma olhadinha. Então aqui a gente tem uma organização muito bem delimitada para onde o neurônio vai passar, né? Então os dendritos e os corpos celulares ficam no H medular, os axônios ficam nos funículos. Se for um axônio de neurônio sensorial, sobe pelo funículo posterior ou pelo funículo lateral. Se for um neurônio motor, né, desce pelos funículos, principalmente funículo anterior, né? Então é tudo muito organizado, não é bagunçado por onde o neurônio vai passar. E cada via sensorial e motora tem mais ou menos uma localização pré-determinada na medula. Isso faz com que seja extremamente complexo uma lesão medular incompleta, quando você tem síndromes medulares. Vou dar um exemplo. Imagina que o indivíduo teve uma síndrome medular anterior, ou seja, ele teve uma lesão medular que não pegou toda a medula, pegou só a região anterior da medula. Quais são os problemas que ele vai ter? Principalmente problemas motores, porque nessa região anterior nós temos no corno anterior dendritos e corpos celulares e dendritos de neurônios motores, e no funículo anterior boa parte dos axônios motores. Então esse indivíduo vai ter mais sintoma motor. Agora, se ele tiver uma síndrome medular posterior, aí ele vai ter principalmente sintomas sensoriais, porque pelo corno posterior entram os neurônios sensoriais e pelo funículo posterior também sobem alguns neurônios sensoriais, apesar de também termos neurônios sensoriais subindo pelo funículo lateral. Então, quando eu digo que a síndrome medular anterior vai causar mais sintomas motores, isso não é 100%, porque, né, dependendo da extensão dessa lesão medular anterior, se ela pegar um pouquinho do funículo lateral, ela pode sim pegar algumas vias sensoriais que sobem pelo funículo lateral. Mas, de uma maneira geral, o indivíduo vai ter comprometimento muito maior, né, na região motora quando a lesão é anterior vai ter comprometimento sensorial maior quando a lesão é posterior. Olha como é complexo, né? Quando você fala de lesão medular completa, tudo bem, aí fica tudo muito mais simples. Agora, quando você fala de síndrome medular, aí o negócio fica um pouquinho pior, né?
Como, por exemplo, a gente tem uma outra síndrome que ela pega só um lado da medula, que é uma hemissecção de medula. A gente chama isso aqui de hemissecção de medula ou síndrome de Brown-Séquard. Aí é um sintoma um pouquinho mais complexo de se analisar, porque a gente teria que falar um pouquinho sobre vias. E não é o intuito da aula de hoje. É só você entender mais ou menos como a medula funciona. Pensando numa lesão completa, né? Se você rompe, né? Se teve uma fratura de coluna vertebral que danificou 100% da medula naquela região. Dali para baixo, vai ficar isolado do encéfalo, porque os neurônios sensoriais não vão conseguir subir para o encéfalo e os neurônios do encéfalo não vão conseguir descer para aquela região. Então, é como se você cortasse a conexão do encéfalo com aquela porção abaixo da lesão. Então, fica um pouco mais simples de você entender o sintoma. Vou dar um exemplo. Então, imagina que você tenha uma lesão, né, que comprometa a medula na região torácica aqui. O que você vai ter? Você vai ser paraplégico. Por quê? Porque os neurônios motores que estão vindo do teu encéfalo, eles vão descer aqui para tentar chegar na região lombar, por exemplo, para controlar os teus membros inferiores, que são controlados por um conjunto de neurônios que estão saindo daqui, que é chamado de plexo lombosacral, né? Eles não vão ter a conexão com o encéfalo, então você não consegue controlar o movimento voluntariamente. Por quê? Porque para ser voluntário, tem obrigatoriamente que ter participação do córtex motor lá do teu cérebro. Então você não consegue mais mover voluntariamente. O que não significa dizer que você não consiga mover. Vamos supor, o indivíduo com lesão medular pode ter uma hiperreflexia, que é um aumento dos movimentos reflexos. Então você vai lá, dá uma martelada no tendão patelar e ele movimenta demais, né? Ele tem um reflexo exacerbado. Isso é muito comum em lesões medulares, principalmente na fase inicial. Agora, ou seja, ele vai ter dificuldade de mexer, por exemplo, os membros inferiores. Agora, vai ter dificuldade de mexer o membro superior? Não, porque como a lesão foi na região torácica, é na região sacral, é na região cervical e é na região inicial da região lombar aqui, né, que saem os plexos cervicais e braquiais. Plexo cervical que movimenta o pescoço, plexo braquial que movimenta os braços. Então, o indivíduo, como essa região não tem lesão, os neurônios conseguem subir para o encéfalo, conseguem descer, né? E aí a comunicação aqui está estabelecida. Então, o indivíduo vai ser paraplégico, portanto. Em que situação ele é um indivíduo quadriplérgico, né? Quando é que ele vai ter uma tetraplegia, né? Quando a lesão for muito alta, nível cervical. Por quê? Porque aí ele vai pegar o plexo braquial. E se pegar o plexo braquial e isolar o plexo braquial do segmento da medula que conecta com o encéfalo, então eu não tenho mais como controlar os membros superiores também. E aí, consequentemente, fica o plexo braquial e o plexo lombosacral isolado do encéfalo. Aí, nesse caso, a gente não vai conseguir mover voluntariamente, nem braços e nem pernas. E isso vale para a sensação também. A gente não vai conseguir perceber as sensações, porque para a gente perceber, de novo, os sentidos, né, as sensações, elas precisam chegar no cérebro também para a gente ter a percepção daquela sensação. Um toque, uma dor e por aí vai. Como a lesão é completa, eu não movo voluntariamente e eu também não sinto, porque não chega no meu cérebro e porque não sai do meu cérebro, no caso das questões motoras. Deu para entender? Isso é um resumão, tá, galera? Isso é uma noção geral. É só para você entender mais ou menos como funciona o sistema nervoso do zero, para você que está iniciando a vida acadêmica agora na área da saúde. Beleza? Então é por isso que você vai ver aí pessoas paraplégicas, pessoas quadriplégicas e pessoas que têm sintomas bem diferentes, tipo, um lado da perna não move, não sente, o outro lado move, tem um déficit motor parcial, sente algumas coisas, outras coisas não sentem, né? Então tem aí diferentes síndromes, né? Agora, se a lesão for completa, aí daquela região da lesão para baixo, ele não vai sentir e ele não vai mover voluntariamente. Interessante salientar que o grau de organização da medula é tão grande que até os axônios sensoriais que estão subindo dos membros superiores não se misturam com os axônios dos membros inferiores. É tudo muito organizado. Como assim? Os membros inferiores, os axônios
sensoriais que entram pelo corno posterior e que sobem nos membros inferiores, de uma parte de uma via sensorial, eles sobem pelo funículo posterior, mas no centro da medula. Aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Que a gente chama, aqui, ó, de fascículo grácil. Aqui é a região um pouquinho mais mediana, né? Mais próximo da linha mediana do teu corpo. Esses axônios que estão aí são neurônios sensoriais que vêm da tua perna, direita e esquerda, tá? E eles são chamados de fascículo grácil porque eles vão lá no bulbo e fazem sinapse no núcleo grácil do bulbo antes de ir para o teu cérebro, para você sentir. Depois, conforme... Então, ele sobe aqui embaixo, né? Porque a gente tá falando do membro inferior. Então, ele sobe, sobe. Quando chega na região cervical, vai entrar agora os neurônios sensoriais dos membros superiores. De uma via apenas. Eu tô falando só de uma via sensorial, porque tem outra aí que não passa pelo funículo posterior, tá bom? Entra do membro superior. Quando entra no membro superior, vai misturar com o do membro inferior? Não. Ele vai subir agora lateralmente aqui, ó. Tá? Nessa região mais lateral. Deixa eu mudar de cor para não ficar bagunçado, né? Aqui, ó. Ele vai subir, ó, pelo funículo posterior, mas um pouquinho mais lateralizado, chamado de fascículo cuneiforme. E a gente chama de fascículo cuneiforme porque esses axônios desses neurônios vão subir e eles vão fazer sinapse no núcleo cuneiforme, lá no bulbo, antes de irem para o cérebro. Ou seja, gente, é super organizado, a medula é muito fofa, muito organizada mesmo. É isso aí, galera. Chegamos ao final da nossa série Entenda o Sistema Nervoso do Zero. Se você gostaria de aprender alguma coisa daquilo que eu falei nessa série toda, né, de uma maneira um pouquinho mais detalhada, não deixe de comentar, não deixe de curtir, não deixe de dar sua opinião. Todas as opiniões de vocês são levadas em consideração na hora da gente escolher um próximo conteúdo para o canal. E desde já agradeço a sua participação. Você que está assistindo desde o primeiro capítulo dessa série, muito obrigado, muito bom estar com você. E se você quer ser nível Grey's Anatomy nisso que eu estou falando aqui, em vez de você ficar assistindo apenas do zero, vá agora para o nível hard. Pegue o meu curso, se inscreva e sangue no olho, vai estudar. Aproveita, ali eu dou todo um suporte via WhatsApp para você. Se você tiver dúvida durante o curso, você pode mandar um WhatsApp para mim, que eu respondo você o mais rápido possível. É tudo muito corpo a corpo ali, é uma dedicação exclusiva para você trilhar na neurociência da melhor forma possível. Não perca essa oportunidade, entra lá no site e dá uma olhadinha no curso. Ele vem com um e-book com mais de 70 casos clínicos para você raciocinar e botar quente no seu raciocínio clínico para você se formar um excelente profissional da neuro. Beleza, galera? Bom estar com vocês. Muito obrigada e até mais. Tchau, tchau.